Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli, ela que é escritora, jornalista, atriz, conferencista internacional, professora convidada da PUC e expert em valores humanos. E hoje ela fala sobre respeito e reverência. Nesta tarde fria de São Paulo, 22 graus, está marcando, mas só na teoria, porque aqui dentro da minha casa é bem mais gelado que isso, né? Mas, enfim, vamos que vamos. Afinal, filha Pax, não é outubro, não. É junho, outono, e tá bem friozinho. Para você também, Diego, feliz dia do meio ambiente. Ei, Marilu, tá boa, querida? Oi, querida. Tudo bom? Tudo, e o frio, como tá? Pois é, eu não estou te vendo, viu? Ah, não, mas eu tô aqui, relaxa, tá tudo certo. Às vezes é assim mesmo. O negócio é meio louco, mas funciona. As pessoas estão vendo nós duas, tá? Tá, querida. Eu pensei da gente falar sobre respeito e reverência por dois motivos, né? Uhum. Porque nós tivemos, antes de ontem, na segunda-feira, um alinhamento planetário muito importante. Sim. E me remeteu à necessidade da gente fazer um alinhamento dos nossos corpos, Uhum. do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, emocional, nosso corpo intelectual e nosso corpo psíquico e espiritual. Por quê? Coincidiu esse alinhamento com o dia dedicado ao meio ambiente, que é hoje, né? Sim. Porque o alinhamento ia ficar durante 3 dias. Infelizmente, não foi possível a gente ver a olho nu, porque nublou. É. Interessante. A gente tem que observar esses fatos, né, Carmen? Oh, Nublou porque a nossa visão está nublada. é. Porque nós estamos vivendo um processo onde a ilusão se sobrepõe à verdade. E me ocorreu, refletindo sobre isso, o quanto o nosso cérebro, e isso a neurociência atesta como verdadeiro, não vem no lugar que nós percebemos a realidade imediata, é o mesmo da sua imaginação. Quer dizer, você não sabe realmente se o que você imagina e projeta não venha a ser uma forma de realidade já existente que aguarda um momento de se manifestar. E me Uhum. ocorreu refletindo sobre isso, sabe, querida e queridos, quando Jesus diz na Bíblia, quando você orar, não ore pedindo para que alguma coisa aconteça. Ela já aconteceu. Você agradeça e peça que se manifeste. A gente se esquece do ensinamento maravilhoso do Mestre Jesus, que faz com que você conecte o seu poder pessoal, a sua vontade, à vontade divina. Não é lindo? É lindo. Então, eu pensei de nós falarmos sobre respeito, que é um valor humano, e Uhum. sobre reverência. Então, vamos lá. A gente está vivendo uma época muito conturbada, o mundo todo, né? Está Sim. muito conturbado, nós estamos sofrendo na carne os danos de escolhas equivocadas que fizemos nesse início de século. Isso tudo está vindo como uma cristalização. Isso começa com a era pós-moderna, né? Onde nós demos prioridade a ter do que a ser. E nós fizemos uma inversão muito grande de valores.
E nós nos tornamos reféns do salve-se quem puder. Um por todos e todos por um, como deveria ser, vire-se. Deus criou uma separatividade muito grande nossa, do nosso ser interno, nossa interioridade, do nosso mundo subjetivo. E fez com que outro. E com isso, nós nos separamos da natureza. Os animais, as plantas, a gente até aceita a água, né? Uhum. O fogo, o ar, mas você é a natureza. Nós nos esquecemos que a gente pisa no solo sagrado, porque você pisa no colo da Mãe Terra. Sim. Olha que troço louco que essa separatividade criou uma espécie de indiferença para com o outro, para com a vida. Então, a vida começa a perder também significado. Você esqueceu de perceber nos detalhes e o quanto tudo é tão importante e significante enquanto você está nessa extraordinária aventura de consciência que é estar vivo. Então você criou uma visão utilitarista das suas relações, das coisas, da natureza, inclusive. Você fez com que água, por exemplo, que é um alienígena, né, que o planeta não tinha, que a gente foi descobrir depois que, inclusive subterraneamente, ele tem mananciais. A água virou um commodity. Eu não sei se você sabe, os nossos amigos, mas há anos o Brasil vende água para a China. Olha aqui. Não é? E o bem inestimável que é a água, porque sem ela não existe vida. E ela é um bem da natureza que é o mesmo desde que chegou aqui. Eu digo que é um alienígena porque os cientistas dizem que é muito provável que essa água adormecida tenha sido despertada por meteoros. Então, a gente, tendo perdido o respeito por si mesmo, o autorrespeito, o respeito pelo outro, o respeito pela vida e pela natureza, o que aconteceu? Nós banalizamos e nem percebemos a bênção que é você abrir a torneira e a água jorrar. A maravilha que é você poder abrir a sua torneira e tomar um belo banho, fazer sua higiene, cozinhar. Não é? Claro. A gente desperdiça. Por quê? Porque não respeita. Porque não valoriza. Porque nos esquecemos. O animal não respeita. O animal teme. Ele vê um bicho maior do que ele vai se encolher, vai fugir. Mas ele não consegue sentir respeito. Por exemplo, num momento sagrado, ou num determinado momento, numa cerimônia, ele não consegue
perceber isso. Você sim, porque você é humano. Me ocorre contar um fato que ocorreu no ashram de Satya Sai Baba. Ashram, para quem não sabe, é comunidade de filosóficos, espirituais. É uma escola de aprimoramento humano. E, nessa ocasião, Satya Sai Baba estava fazendo um discurso e era dia de Ganesha. Do nada, uma pomba pousa na cabeça de Ganesha. Pois você acredita que um pouco depois vem um gavião e com um mergulho certeiro ele bica a pomba e a leva para comer. Aí Sai Baba aproveitou para fazer uma observação sobre o respeito. Era uma cerimônia, estava todo mundo reverente, mas o gavião, a natureza dele era essa. Ele absolutamente não ia respeitar, porque ele não sabe nem sequer o que é isso. E vivemos hoje, nessa época tão dolorida e dolorosa, já os efeitos do desequilíbrio da natureza. Ora, se nós somos ela, nós também estamos desequilibrados. Hoje, o despertar para o cuidado, o carinho, e eliminar essa visão utilitarista da natureza e passar a olhar para o nosso meio ambiente e para a natureza como um todo, como a roupagem externa de Deus, manifestada nesse planeta. Olha, essa época é difícil, conturbada, dolorosa, mas ao mesmo tempo ela é fascinante, instigante. Sabe por quê? Porque, como dizia Rudolf Steiner, todo o planeta emite a energia da frequência vibracional dos seres que ele abriga. Ora, se nós estamos nesse caos, como os seres humanos, e a natureza em desequilíbrio, o planeta não está emitindo uma energia das mais elevadas. Por outro lado, por que eu digo que é fascinante? Porque o filósofo Nietzsche já dizia, né? Quando um caos se instala, e nós estamos vivendo um momento caótico, não significa uma desordem, significa que uma nova ordem está sendo gestada. E que quando tudo parece muito escuro, trevoso, a gente tem que lembrar que é dessa escuridão que a luz se manifesta. Das trevas nasce a luz, não é? É do escuro que você percebe estrelas. Então, me parece que é chegado o momento de nós mudarmos o nosso comportamento, de nós assumirmos nossos erros, o que fizemos de equivocado até agora. Não porque vai meia culpa, não é isso. É se nós fizermos todos esses desmandos, nós somos muito capazes de consertar. Então, nos cabe fazer uma transformação dessa
ética utilitarista para a ética da legitimidade, uma ética que legitime nossa condução humana e a nossa condução humana no planeta. Respeito vem do latim respectus, que significa o quê? Consideração, apreciação, reconhecimento. Tudo que a gente não tem feito, nem nas nossas relações com as pessoas, de uma maneira geral, nem com a natureza, nem com o planeta, consequentemente. É fascinante você sair dessa hipnose para se empoderar como agente de transformação. É fascinante você descobrir isso. E descobrir que respeitar não é temer, não é ter medo. É perceber a grandeza do outro, a grandeza da natureza. Eu não sei vocês, mas eu, quando vejo uma orquídea, por exemplo, no seu esplendor de beleza, eu me detenho, fico olhando para ela. Perfeição, né? E ela me dá uma lição da generosidade da natureza e o quanto nós precisamos perceber essa generosidade em nós. Cada vez que você se detém em algum aspecto da natureza, uma folha que seja, veja os seus veios, por onde a seiva circula, você vai perceber que são os seus vasos e artérias por onde o seu sangue circula. Aí você vai tendo uma consciência dessa unidade nossa, não é? Com a natureza. Então, o respeito começa pelo seu auto-respeito. Eu me dou o devido valor, a devida importância. O que é que eu faço diariamente por mim e pela humanidade? Você vai dizer, ai, que pretensão. Quem sou eu para fazer alguma coisa boa para a humanidade? Você é a humanidade. Então, você pode fazer, sim. Você vai dizer, mas se o desequilibrado do ditador da Coreia do Norte, ele faz centenas de balões com fezes de animais, lixo, e manda jogar na Coreia do Sul. Se ele faz experimentos no mar da Coreia, experimentos atômicos, matando centenas de espécies de animais, contaminando a água do planeta, quem sou eu diante de um ser catastrófico como esse? Você é aquela pessoa que vai perceber que nas pequenas coisas você vai se somando e criando soluções definitivas, como o uso adequado da água, o uso adequado da energia elétrica. Porque você vai dizer, então, como é que a gente faz com a energia elétrica? Não é que você não vai usar, mas você não precisa ficar num ambiente com um monte de luz acesa. Deixe aceso o ambiente onde você está. Se você vai se locomover, acenda o outro ambiente para onde você se dirige. Por que você tem que produzir tanto lixo? E olha, infelizmente, nós somos o país que mais desperdiça,
inclusive comida, no mundo. Olha que coisa triste. Nós estamos vendo, num dos lugares paradisíacos do mundo, Carmen, meus amigos e amigas, que é a Ilha Maldivas, surgindo uma ilha de lixo. Olha, que falta de respeito. Não é? E falta de respeito, como eu digo, com você também. Porque, como você é a natureza, e existe uma interdependência total em toda e qualquer manifestação de vida, como a vida se mantém por cooperação numa rede delicada, frágil, de mútua dependência, quando você faz isso, alterando o corpo do planeta com dejetos, com detritos, não é um recado de que você também está acumulando dos seus pensamentos, no seu comportamento preconceituoso, desrespeitoso, lixo? Nós, seres humanos, com essa separatividade, com essa visão utilitarista, imediatista, e de que tudo está a nosso serviço, e não nós também a serviço de tudo, o que que a gente fez? Nós ficamos os únicos seres da natureza que destroem o seu próprio ambiente. Você não vai ver um leão fazer isso, um tigre, um macaco, uma serpente. Não vai. Porque elas sabem, essas espécies todas, que dependem daquele ambiente. Nós não. Por quê? Porque nós nos distanciamos. Às vezes eu reflito, Carmen, meus amigos, do quanto foi daninha a interpretação distorcida do mito de Adão e Eva na Bíblia. Porque quando você é expulso do paraíso, veja, daquele meio ambiente, o que é que você pensa? Não tenho nada mais a ver com isso. Eu fui expulso. Que se exploda. Isso no inconsciente coletivo da humanidade é um marco. Porque isso te descompromissa com o planeta. Então, se o planeta te rejeitou, você rejeita ele também. E isso gerou essa falta de respeito, o que criou concomitantemente também uma coisa terrível. A ética do feio, a estética do feio e a ética da inversão de valores. São Paulo, ou seja, Saulo de Tarso, ele dizia: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E que diante de qualquer coisa, se você quiser saber se você está agindo eticamente, faça a seguinte pergunta. Muito bem, eu quero, né? Eu quero aquilo, ou aquela pessoa, ou que algo aconteça. Eu quero. Eu posso. Mas eu devo? Olha que perguntinha, né?
Por quê? Se o seu discernimento, a sua consciência disser não deve, não faça. Porque você não está agindo de maneira ética. E repare que a gente acha que tudo é permitido. Veja, eu absolutamente não tenho pensamento retrógrado. Absolutamente não tenho o pensamento retrógrado. Mas eu acho que estamos vivendo uma permissividade desmedida. E isso está nos levando à supervalorização do mínimo. Você vê que no Instagram, no Facebook, no TikTok, né, todas as redes e plataformas digitais, um indivíduo, não sei se vocês se lembram, um menino, um garoto magrinho, fez um vídeo jogando futebol. Eu não sei por que aquilo viralizou de uma maneira tal que empresários internacionais resolveram bancar o menino. Ele não sabe nem sequer se aquele magrelinho ali, se ele tinha realmente talento, como realmente foi comprovado que não tinha. Ele contou uma história mentirosa, ele inventou, né? Que ele tinha um sonho e não tinha condições de realizar esse sonho. Comoveu esse cara, virou um assunto midiático, para depois descobrirem que era um engodo. E 2 meses depois a coisa não existia. Quer dizer, isso não é uma supervalorização do mínimo? E tudo que você faz como supervalorizando o que não tem valor, tende a se evanescer, a sumir. Isso são resultantes dessa inversão de valores. Ora, se você inverte valores, se você inverte prioridades, Carmen, meus amigos, você inverte o que você considera importante. Inverte o prisma através do qual você vai enxergar você mesmo, as relações suas com o cosmos, com o planeta, com o outro, com a natureza, com Deus. Mesmo que você não acredite em Deus, mas você sente que existe algo que você não tem condição de definir. Mesmo que você se diga ateu. Observe que coisa interessante. Todo ateu faz questão de dizer que é ateu. Você não perguntou. Não é? Faz questão. Não é verdade? Eu sou ateu, com aquela cara de que eu arraso, né? Aí, você quer desmontá-lo? Diga, mas eu não perguntei. Tem direito de ser o que você achar que deve. Porque o que você é mesmo é um aprendiz de si mesmo. E o que você é, em essência, é energia que eu posso acreditar como energia autoconsciente, como dizem os neurocientistas, e como diz o Amit Goswami, um físico quântico indiano, originário de uma consciência pré-existente no universo, que hoje está provado que era uma consciência em via de se manifestar, onde tudo era possibilidade. Eu posso pensar assim, e você fazer questão de negar isso, mesmo com a proximidade da ciência, provando
provando por A mais B que nós somos átomos de um grande corpo energético que rege não só o nosso universo, mas os multiversos. Mesmo que eu não quero. Isso aí funde minha cuca, não quero saber e tal, papapá, mas nego. Né? Por quê? Porque eu tenho medo da grandeza. Ela me assusta. Aliás, Nelson Mandela, que era um poeta maravilhoso, além de ter sido o homem que termina o apartheid na África do Sul, aquela nódoa horrorosa na história sul-africana, ele dizia: o homem teme muito mais a sua grandeza do que a sua insignificância. E é verdade. Por que você nega a grandiosidade de, pelo menos, ter a perspectiva? E hoje nem é mais uma perspectiva só, nem é apenas uma visão de religiões ou de escolas iniciáticas de sabedoria, nem do conhecimento esotérico, que é o conhecimento de dentro para fora, que envolve o espírito. Não. Hoje é uma soma do conhecimento. O conhecimento que foi fragmentado e que apostou nessa separatividade, que resultou na nossa separatividade total com a natureza, mesmo esse conhecimento fragmentado, hoje está sendo reunificado. Você vê a ciência se aproximando cada vez mais. A neurociência buscando a alma, porque já descobriu, por exemplo, que existem, além dos núcleos cerebrais onde se localiza a memória espacial, temporal, existem memórias extracorpóreas. Então, sabe, mesmo assim, o sujeito que tem medo da própria grandeza, que tem medo da grandeza do que significa estar vivo, e principalmente nascer humano, capaz de perceber isso. Ele tem tanto medo disso, que ele nega. Exato. Né? Ele nega como uma defesa, como uma couraça. E medo é um troço terrível, né, amiga? Porque é como você construir uma cela, botar barras de ferro bastante robustas, e você é o prisioneiro e o carcereiro ao mesmo tempo. Que mesmo que alguém vá lá e abra a porta da cela do seu medo, você não sai. Então, essa negação da grandeza, da grandiosidade, implica o fato de você não exercitar o valor humano, que é o respeito. Porque o respeito faz com que você olhe para uma pessoa anciã, uma pessoa idosa, e imediatamente seu coração fica quentinho de compaixão. Eu posso ajudá-la, ou ajudá-la a atravessar a rua, ou dar a mão para ela levantar. Sim, claro. Não é? Você não tem, é claro que você tem respeito, porque você vive esse valor humano. Mas quantas e quantas pessoas não estão nem aí? Quando você olha para o mendigo, você respeita a humanidade dele e tem compaixão dele estar negando a maravilha que é nascer humano. Porque eu não sei se vocês sabem, mais de 70% de pessoas morando na rua eram pessoas que tinham emprego, tem muitos que eram universitários,
com suas famílias, filhos, e que ou por medo de recomeçar, de reestruturar a própria vida, ou porque se autodestruíram através de drogas, seja o álcool, seja drogas químicas, chegaram a esse estado. Né? Uhum. O respeito que faz com que você olhe para uma outra pessoa e respeite a opção de vida dela. Porque senão você fica uma pessoa odiosa, preconceituosa, com uma dificuldade imensa de aceitar o diferente de você. Você tem muito mais julgamento do que compreensão. Você quer se olhar no espelho e não aprender com aquele que tem outro ângulo de visão. Por isso que conversa, isso que a gente está fazendo aqui, né? É tão importante, porque ninguém sai de uma conversa do mesmo jeito que entrou. Sim. É impossível. Porque foi troca de energia, foi troca de experiência, foi troca de pontos de vista, não é? Agora, se eu sou alguém que, a priori, só acho que eu estou certa, aí danou, né? Eu não vou aceitar, de jeito nenhum, o modo do outro ser. Veja, você não precisa concordar, mas você precisa aceitar, compreender e respeitar. É importante que a gente observe no nosso comportamento diário, na nossa interação diária com pessoas, para ver se nós temos algum tipo de resistência. Porque nós temos uma construção no nosso arcabouço cerebral que resiste ao novo, ao que você não referenda. Você ainda não tem aquele dado no seu banco de dados, no seu hardware. Então, você tem que procurar alguma coisa que você conhece que valide, que carimbe, dizendo é verdade. Então, por isso a gente resiste muito ao que não conhece. A gente resiste muito ao que não conhece também, porque quando as pessoas falam para nós de inovação, que era o primeiro caminho para uma transformação, você já puxa o freio de mão, porque você parte do princípio que inovar é negar, é invalidar tudo aquilo que você já conhecia, que você praticava até então. E não é. Porque a gente se esquece que quando algo termina o seu ciclo de validade, dele nasce outra coisa. Assim é na natureza. Quando uma planta morre, o que acontece? Ela vira adubo para outra que já vai brotar dela. Aqui no meu jardim eu vi uma coisa dessa. Morreu uma árvore minha de jasmim manga. Pois você acredita que dela mesmo está nascendo outra? Mas a vida é assim. Quando a gente cumpre um ciclo de vida, ou um ciclo de comportamento, ou um ciclo onde você tinha um determinado relacionamento amoroso com alguém, ou de trabalho, eu digo amoroso, ou pode ser de todas as formas de gênero, com suas parcerias. Quando termina isso,
desse término já brota outro. Por quê? Porque você vai ter que refletir por que não deu certo, o que esvaziou aquela convivência, o que foi que corroeu, foi porque eu não prestei muita atenção, foi porque o meu desejo e o meu amor não dialogaram direito, foi uma falta de respeito. Você vai ser obrigado a refletir. Sim. Então, evidentemente, que essa nova aspa, ou vamos dizer, essa nova espiral que nasce daquele ciclo que se finda, seja do que for, de trabalho, de relacionamento amoroso, de relacionamento entre amigos, daquela espiral que se fecha, supostamente, nasce uma outra. Assim é o processo evolutivo, não é? Então, o respeito nos define como humanos, como todos os valores humanos, né? Daí, valores humanos. Mas tem um outro aspecto dele, do respeito, que eu acho que é estrutural para que a gente faça um novo mapeamento das nossas prioridades, do nosso comportamento, das nossas possibilidades de colaborar com essas mudanças que o planeta está exigindo, porque nós estamos nos autodestruindo ao destruir o planeta. Porque o planeta, ele pode ser destruído por nós na sua vestimenta externa, mas ele não precisa de nós para depois coexistir com todas as outras possibilidades de vida. Ele nos abrigou, mas você foi um hóspede muito sem educação, muito sem consciência, sem respeito, sem limite. E o planeta é a nossa casa comum. Então, é fundamental que você reflita e resgate a sua capacidade de respeitar como uma forma de amar. Porque a gente acha que respeito cria um certo distanciamento. Não. Se você compreende o valor humano, o respeito, como uma forma de amar, isso vai te aproximar de você mesmo, do outro e do planeta, do meio ambiente que hoje é celebrado, né? E eu tinha pensado, nós falávamos também sobre reverência. Como estamos sendo irreverentes ou não? E muito, né? O que é reverência? É o reconhecimento do poder, da grandeza, da qualidade. Você reverencia de muitas maneiras. Você pode reverenciar com o seu corpo físico. Você se inclina, não é? Diante de um rei, de uma rainha, diante de um representante de uma religião, você se inclina. Isso você inclina com o seu corpo, né?
ou você diante do sagrado, do divino. Você ou se ajoelha, ou deita-se no chão e bate a cabeça, como fazem os adeptos das religiões de matriz africana, e alguns hindus, ou como fazem os japoneses diante de uma pessoa, eles se inclinam, eles não dão a mão, eles se inclinam, ou como os hindus e tibetanos, né? O namastê, a mão esquerda e a mão direita, ou seja, meu cérebro, meu hemisfério esquerdo, meu hemisfério direito, ou minha capacidade de realização e minha capacidade de intuição se unem e se oferecem a você. O Deus que está em mim saúda Deus e você. Isso são reverências físicas, né? Aí você tem a reverência do seu pensamento. De quando você pensa em alguém, ou pensa no sagrado, você coloca a sua mente aos pés da grandeza daquele ser, ou não. Professor José Hermógenes, que era um grande professor de yoga, um filósofo, ele criou um neologismo muito interessante. Foi humildação, que não é humilhação, não é se humilhar, é se humildar. E uma das formas de se humildar é essa: oferecer a mente aos pés de um grande mestre, de uma grande mestra, aos pés do divino. Bonito, né? Esse neologismo. Porque não é submissão, é devoção. Portanto, é autonomia. Você só adquire autonomia quando você reconhece também a grandeza da presença divina em você. Talvez não na plenitude que ela vibra e pulsa num mestre autorrealizado, numa mestra autorrealizada. Mas isso não significa que não esteja em você. Claro. Não é? Aí você desenvolve a sua autonomia. E você tem a reverência, desculpe, do coração. Que é quando você agradece por reconhecer que o sagrado, que o divino mora na sua interioridade. O coração tem uma quantidade muito maior de neurônios do que o cérebro. Afinal de contas, tudo passa por ele. Se ele não mandar sangue para o cérebro vai morrer. Então, é ele que, por isso, é dotado dessa quantidade extraordinária de neurônios. Então, se nós sabemos, como diz a medicina ayurvédica, e como dizia Chico Xavier, esse apóstolo da luz e do bem, que nós abrigamos aqui no nosso Brasil, e que eu tenho certeza que em dimensões superiores olha por nós. Cada uma das nossas células é inteligente. Cada um dos nossos órgãos
é inteligente, diz a medicina védica. Cada uma das nossas células tem memória. Olha, cada uma delas vibra e pulsa em frequências, desde a mais baixa até a mais elevada. O que te dá imunidade? É o aumento frequencial da sua vibração. Então, quando você medita, visualize no centro de sua testa, a partir daqui, entre sobrancelhas, no meio da testa e no início do seu cabelo, para quem é careca, no início de onde começava o seu cabelo. Luz se expandindo, é sua aura se expandindo e queimando tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que impede que você seja um ser autorrealizado. Aí você cria um campo áurico em constante expansão. Eu me lembro que cientistas americanos e alemães e parapsicólogos foram tentar medir a aura de Satya Sai Baba. E eles ficaram impressionados, porque a aura não se circunscrevia, não terminava. Legal. Claro. Nós podemos fazer isso. Porque um avatar encarna para dizer que ele é você, que você é ele. Então, isso você só faz se você se autovaloriza. Se você se acha digno, se você se respeita e se você tem reverência por quem você está, que é o teu corpo físico, o teu ego, tua personalidade, né? Conglomerado de órgãos que constitui seu organismo, e reconhecendo quem você realmente é. Esse ser cósmico, divino, eterno. Quem você está é transitório. Mas quem você é, não. É permanente. Quando você descobre isso, brota em você reverência naturalmente. Porque a reverência implica você admirar. E admiração, o prefixo ad, quer dizer, de dentro para fora. Quer dizer, eu admiro você porque meu ser interno reconheceu sua grandeza. Sim. Entendeu? Então, eu lhe reverencio. E eu reverencio o intangível. O que não tem tamanho. O imensurável. Esse é o princípio da fé. Fé vem de fidelis, né? Fiel. Mas a fé pela fé, o que movimenta a fé? A confiança. E a confiança no quê? Naquilo que você não vê. Claro. Mas sente. Naquilo que você não toca. Mas tem efeito em cada uma de suas células. Sim. Não é? 5 minutos. Tá certo, eu vou terminar. Então, a reverência é a nossa capacidade de percepção daquilo que está além da informação dos nossos 5 sentidos também. A reverência permite que você amplie
o poder de percepção de realidades tangíveis e intangíveis. Então, nesse dia dedicado ao meio ambiente, que nós tenhamos mais consciência, sejamos não o vírus que está destruindo o planeta, mas sejamos seus anticorpos. Tenhamos amor, reverência, respeito pela natureza, pelo nosso planeta, respeito, reverência pela condição humana, respeito por toda e qualquer manifestação de vida, pois a vida é inteligente, está toda ela, em todo tipo de manifestação, em processo de elevação de nível de consciência. Sem respeito e sem reverência, nós nos comportamos como indignos da condição humana. Eu desejo que cada um de nós tenha coragem de se autoexaminar e, ao perceber que está faltando respeito e reverência, consequentemente está faltando amor na nossa maneira de pensar, falar e agir, que nós comecemos agora a encher, a preencher o vazio que vai deixar nossos preconceitos, nossas pretensões, nossos medos, com o amor, em forma de respeito, reverência, devoção. Amém. E fé. Muito obrigada. Obrigada, querida. E obrigada a você. Gratidão, querida. Boa semana. Gratidão. Namastê, família Pax.